A chuva fina caía sobre os telhados de Petrópolis, embaçando as janelas da mansão Vilela, localizada na parte mais alta e exclusiva do bairro Quitandinha. Dentro daquelas paredes revestidas de madeira nobre, os gritos desesperados de um bebê ecoavam sem parar, num contraste agudo com a arquitetura sofisticada e o silêncio habitual do local. Joaquim Vilela, um dos empresários mais respeitados do setor imobiliário do Rio de Janeiro, estava sentado no chão do quarto infantil, decorado em tons pastel, segurando seu filho Cauã nos braços. Seu corpo tremia enquanto tentava inutilmente acalmar o bebê de 3 meses. Há 120 dias, Joaquim tinha perdido Fernanda durante o nascimento do filho. A pediatra renomada que planejou cada detalhe da vida que teriam com o bebê havia partido durante uma complicação no parto, deixando-o sozinho com uma criatura que ele mal sabia como segurar. O relógio marcava 13h17 da manhã, quando Yara Santos, a empregada doméstica contratada às pressas após a chegada do bebê, acordou com o choro que já durava mais de 1 hora. Hesitou por alguns segundos antes de sair da pequena suíte de funcionários. Não era sua função interferir na relação entre pai e filho, especialmente durante a madrugada. Seu contrato era claro: cuidar da casa, preparar refeições e auxiliar nos cuidados com o bebê durante o dia. Mas algo na intensidade daquele choro fez com que seus pés descalços seguissem pelo corredor de mármore. Quando Yara abriu a porta do quarto infantil, a cena que encontrou a paralisou por um instante. O homem que ela conhecia apenas pelo porte imponente e ternos impecáveis estava quase irreconhecível. Os cabelos castanhos despenteados, a barba por fazer, a camisa social amarrotada e manchada com leite e possivelmente lágrimas. Mas o que realmente a impressionou foram seus olhos, vermelhos inchados e absolutamente perdidos. Senhor Vilela, Yara chamou suavemente, sem saber ao certo como proceder. Joaquim ergueu o olhar, uma mistura de vergonha e desespero estampada em seu rosto. Ele não para de chorar. Sua voz saiu rouca, quase um sussurro. Já tentei a mamadeira, troquei a fralda, coloquei no ombro como a babá ensinou. Nada funciona. Yara entrou no quarto, ajoelhando-se ao lado dele com naturalidade. Posso? Perguntou, estendendo os braços para o bebê. Joaquim entregou o filho como quem passa um objeto frágil e incompreensível. Suas mãos estavam trêmulas, os dedos rígidos de tensão. Yara recebeu Cauã com movimentos suaves, ajustando-o contra seu peito num balanço rítmico, enquanto murmurava uma cantiga antiga que sua avó cantava para ela. Acho que pode ser cólica, explicou, massageando gentilmente a barriguinha do bebê. Acontece muito nos primeiros meses. A pediatra disse algo sobre isso na consulta da semana passada. Joaquim passou a mão pelo rosto cansado. Mas não consegui lembrar do que fazer quando começou. O senhor tem óleo de camomila ou erva doce? Yara perguntou, sem interromper o balanço suave que já começava a acalmar o bebê. Não sei, Joaquim admitiu. Provavelmente não. Posso preparar uma compressa morna com uma toalha. Costuma aliviar. Cauã começava a relaxar nos braços experientes de Yara, os soluços diminuindo gradualmente. Joaquim observava, uma mistura de alívio e inadequação crescendo dentro dele. Ali estava uma moça que não tinha mais que 25 anos, com escolaridade incompleta segundo seu currículo, demonstrando mais competência para acalmar seu filho do que ele jamais conseguiria. Como você sabe fazer isso? Perguntou, incapaz de esconder a admiração na voz. Criei meus irmãos desde os 15 anos, quando meu pai nos deixou, respondeu Yara, sem tirar os olhos do bebê. Felipe tinha 6 meses na época, não muito menor que Cauã. Seu pai partiu? Joaquim perguntou, não sabendo bem como se referir à situação. Acidente na construção, Yara respondeu simplesmente, sem estender-se no assunto. Fiquei com Felipe, Carolina e Ricardo. Minha mãe trabalhava em 2 empregos. Então os cuidados ficaram comigo enquanto terminava os estudos. Joaquim assentiu, sentindo-se subitamente pequeno perto daquela mulher que, com apenas 15 anos, assumira responsabilidades que ele, aos 38, sentia-se incapaz de enfrentar. Vou buscar água morna para a compressa, disse Yara, levantando-se com cuidado para não perturbar o bebê, que finalmente adormecia em seus braços. Espere,
A voz de Joaquim soou mais firme desta vez. Eu vou com você. Preciso aprender a fazer isso. Yara hesitou, surpresa com o pedido. Nos 2 meses em que trabalhava na mansão, Joaquim Vilela mantinha-se distante dos assuntos domésticos. Limitava-se a perguntas rápidas sobre o filho, antes de trancar-se no escritório ou sair para reuniões. A babá contratada cuidava de Cauã durante o dia, enquanto Yara se ocupava da casa. Durante as noites e aos finais de semana, quando a babá não estava, a casa frequentemente recebia a presença da doutora Antônia, mãe de Fernanda, que assumia os cuidados com o neto. Na cozinha espaçosa e impecável, Yara preparou a compressa enquanto explicava cada passo. Joaquim a observava com intensidade desconcertante, como se tentasse memorizar um procedimento cirúrgico. Quando retornaram ao quarto, ela demonstrou como posicionar a compressa na barriguinha do bebê. Ele pode dormir assim agora, explicou. Mas vou mostrar como fazer a massagem caso acorde com cólica novamente. O relógio já marcava quase 4 da manhã, quando Cauã finalmente dormia tranquilo em seu berço. Joaquim e Yara saíram do quarto em silêncio, parando no corredor iluminado apenas pela luz suave das arandelas. Obrigado, disse ele, encarando o chão de mármore como se encontrasse ali algo fascinante. Não sei o que teria feito se... É o meu trabalho, senhor. Yara respondeu automaticamente, embora soubesse que não era. Seu trabalho terminava às 7 da noite e atender crises noturnas certamente não constava em seu contrato. Um silêncio constrangedor se instalou entre eles. Yara ajeitou o robe sobre a camisola simples, subitamente consciente de sua aparência. Senhor Vilela, começou ela, reunindo uma coragem que nem sabia possuir. Posso dizer algo? Joaquim ergueu o olhar surpreso. Funcionários raramente tomavam iniciativa para conversas pessoais. Claro. O senhor não foi responsável pelo que aconteceu com a doutora Fernanda. As palavras saíram diretas, sem floreios. Mas está deixando Cauã crescer sem pai. O rosto de Joaquim empalideceu, como se tivesse levado um tapa. Seus lábios se entreabriram, mas nenhum som saiu. Perdão pela intromissão, Yara acrescentou rapidamente, arrependendo-se instantaneamente da própria ousadia. Não deveria ter falado. Com licença. Virou-se para retornar ao quarto de funcionários, certa de que seria demitida pela manhã. A voz de Joaquim a deteve, mais baixa e vulnerável do que jamais ouvira. Como? Como posso ser pai sem ela? Fernanda sabia tudo sobre crianças, sobre desenvolvimento infantil. Tinha planos, listas, teorias. Eu só sei sobre contratos e negociações. Como posso criar um ser humano sozinho? Yara voltou-se para ele, encarando aquele homem poderoso que parecia ter encolhido sob o peso de sua própria inadequação. Um dia de cada vez, senhor, respondeu com simplicidade. Ninguém sabe tudo no começo, nem mesmo os pediatras quando têm o primeiro filho. Cometo erros o tempo todo, confessou Joaquim. Ontem não consegui encaixar o braço dele na manga da camiseta. Um adulto incapaz de vestir um bebê. É patético. Sei que o senhor não vai acreditar, mas até mesmo a doutora Fernanda cometeria erros, Yara disse com suavidade. Bebês não vêm com manual de instruções, mesmo para médicos. Um fantasma de sorriso passou pelos lábios de Joaquim. Fernanda discordaria. Ela tinha manuais, muitos, uma estante inteira no consultório. E quantos desses livros o senhor leu? Yara perguntou. Nenhum, admitiu ele. Fernanda dizia que cuidaria disso, que eu deveria focar no que sei fazer. Bem, acho que os planos mudaram, Yara disse, com uma franqueza que surpreendeu a ambos. Agora o senhor precisa aprender. Joaquim assentiu lentamente. Pode me ensinar? Além do seu horário normal, quero dizer. Posso pagar horas extras, claro. Yara hesitou. Ensinar seu patrão a cuidar do próprio filho não era exatamente o que tinha em mente quando aceitou o emprego. Seu plano era simples: trabalhar durante o dia, cursar enfermagem à noite e enviar dinheiro para a irmã que cuidava dos outros irmãos em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Nada de complicações emocionais ou envolvimentos além do profissional. Posso ensinar o básico, respondeu finalmente, mas o senhor também deveria considerar um curso para pais de primeira viagem. O Hospital Santa Clara oferece um excelente.
Um curso? Joaquim parecia genuinamente confuso, como se a ideia de aprender formalmente sobre paternidade fosse um conceito alienígena. Sim, com especialistas, outros pais na mesma situação. Seria bom para o senhor e para Cauã. Vou considerar, disse Joaquim, embora seu tom indicasse o contrário. Mas, por enquanto, você poderia mostrar o essencial? Amanhã, após seu expediente regular? Yara assentiu. Podemos começar com o banho. É um bom momento para estabelecer conexão. O banho, repetiu Joaquim, como se estivesse memorizando uma palavra em língua estrangeira. Certo, nunca dei banho nele. A babá ou minha sogra sempre fazem isso. Amanhã às 7, então, confirmou Yara. Agora deveria tentar dormir um pouco, senhor. Bebês sentem quando estamos exaustos. Joaquim, ele disse, surpreendendo a ambos, pode me chamar de Joaquim quando estivermos tendo essas aulas. Yara manteve o profissionalismo apesar da surpresa. Como preferir, senhor Joaquim. Boa noite. Na manhã seguinte, Joaquim acordou com o celular vibrando insistentemente. Mensagens de seu sócio Henrique questionando sua ausência na reunião das 8. Doutora Antônia perguntando se deveria passar para verificar o neto. A agenda do dia completamente esquecida enquanto ele finalmente conseguira algumas horas de sono após meses de insônia. Nas semanas que se seguiram, a mansão dos Vilela testemunhou uma transformação sutil. A rotina antes marcada pelo silêncio pesado e interações mecânicas começou a ganhar novos sons e texturas. O aroma de café forte misturava-se agora ao cheiro de talco de bebê nas manhãs, enquanto as cantigas de ninar entoadas por Yara ecoavam pelos corredores de mármore durante as noites. Joaquim cumpria suas obrigações profissionais com a mesma excelência de sempre, mas seus subordinados notaram pequenas mudanças. Reuniões que antes se estendiam até tarde da noite eram agora encerradas pontualmente. O empresário impecável começou a deixar o escritório mais cedo às sextas-feiras. No celular, antes preenchido apenas por aplicativos de investimentos e notícias financeiras, fotografias de Cauã começaram a se acumular. Seu filho está te humanizando, Joaquim, comentou seu sócio Henrique durante um almoço de negócios. Nunca pensei que veria você mostrando fotos de bebê para clientes. Joaquim reagiu com um sorriso contido. É apenas uma fase de adaptação, respondeu, tentando manter a compostura profissional que sempre o caracterizou. Mas a verdade era outra. Cada pequena vitória na relação com o filho, a primeira vez que conseguiu acalmá-lo sozinho, o momento em que aprendeu a preparar a mamadeira na temperatura certa, a primeira troca de fraldas sem pânico, trazia uma satisfação que nenhuma negociação milionária jamais proporcionara. Em casa, as aulas com Yara evoluíram de momentos constrangedores para uma parceria silenciosa. O que começou com instruções formais sobre como segurar corretamente um bebê, transformou-se em conversas sobre desenvolvimento infantil, durante as quais Joaquim absorvia cada informação como se estudasse para o exame mais importante de sua vida. Ele sorriu para mim hoje, Joaquim comentou numa noite, enquanto Yara arrumava a cozinha após o jantar. Não era necessário especificar quem era ele. Sorrisos sociais começam por volta desta idade, Yara respondeu, sem demonstrar surpresa. É a forma deles de interagir. Tem certeza de que não foi só gases? Perguntou Joaquim meio em tom de brincadeira, repetindo o que lera em um dos livros de Fernanda, que finalmente começara a consultar. Yara sorriu, notando a mudança. 2 semanas atrás, Joaquim jamais faria uma piada sobre qualquer assunto, muito menos sobre paternidade. Talvez tenha sido um pouco dos dois. Mas ele reconhece o senhor, isso é certo. A formalidade entre eles permanecia, mas as barreiras rígidas começavam a se dissolver. Ainda assim, quando a doutora Antônia aparecia para suas visitas frequentes, Yara retornava imediatamente ao papel estrito de empregada doméstica. A sogra de Joaquim, uma médica aposentada de família tradicional de Petrópolis, fazia questão de demarcar territórios com precisão cirúrgica. Joaquim, aquela moça está interferindo demais nos cuidados com Cauã, observou Antônia durante um dos almoços de domingo, enquanto Yara servia a sobremesa. A babá comentou que ela dá opiniões sobre a alimentação dele. É inapropriado.
A babá deveria se preocupar em fazer seu trabalho corretamente, respondeu Joaquim com uma frieza que surpreendeu a sogra. Se Yara tem sugestões úteis sobre meu filho, estou disposto a ouvi-las. A doutor Antônia ajustou os óculos de armação dourada, estudando o genro com interesse clínico. Entendo sua situação, querido. A perda de Fernanda foi devastadora para todos nós, mas precisamos manter certos padrões. O mundo observa como educamos Cauã. O mundo pode observar à distância, Joaquim respondeu, cortando um pedaço de pudim com mais força que o necessário. Minha prioridade é o bem-estar do meu filho. Essa pequena rebelião alimentou os comentários no círculo social restrito da família Vilela. A tradição exigia que o viúvo se apoiasse nos parentes da falecida esposa, especialmente quando havia um herdeiro. Joaquim sempre fora exemplar em seguir convenções sociais, até agora. Enquanto isso, nas noites cada vez mais frequentes em que Cauã acordava chorando, Joaquim começou a dispensar a ajuda de Yara. Não por orgulho, mas por um desejo genuíno de conectar-se com o filho. Às vezes, quando o choro era particularmente persistente, Yara ouvia a voz grave de Joaquim tentando cantar as mesmas cantigas que ela ensinara. O resultado estava longe de ser melodioso, mas havia uma ternura desajeitada naquelas tentativas que a comovia. Na quarta semana dessas aulas não oficiais, Yara recebeu a notícia de que fora aceita no programa noturno de enfermagem da faculdade estadual. A mensalidade, mesmo com desconto, comprometeria quase 1/3 de seu salário. Ainda assim, a oportunidade era preciosa demais para ser desperdiçada. Preciso alterar meu horário, Sr. Vilela, comunicou ela formalmente durante o café da manhã. As aulas começam às 19 horas, então precisaria sair às 18 todos os dias. Joaquim levantou os olhos dos documentos que revisava. Universidade? Sim, senhor. Enfermagem. Era meu plano desde que cheguei ao Rio. Um silêncio se instalou enquanto Joaquim parecia calcular algo mentalmente. Podemos ajustar seu horário, disse finalmente. Você começaria 1 hora mais cedo. Agradeço a compreensão, respondeu Yara com alívio genuíno. Onde é a faculdade? No centro. Pego 2 ônibus, mas com o trânsito, preciso sair às 18 para chegar no horário. Joaquim franziu o senho. 2 ônibus à noite? Voltando que horas? As aulas terminam às 22. Chego em casa por volta da meia-noite, respondeu ela, sem dramatizar a rotina exaustiva que a aguardava. Isso é inviável, declarou ele, como quem encerra uma negociação desfavorável. O motorista pode levá-la e buscá-la nos dias de aula. Yara enrijeceu. A oferta, embora prática, atravessava uma linha invisível que ela preferia manter intacta. Não é necessário, senhor. Estou acostumada com o transporte público. Não é questão de necessidade, mas de eficiência, argumentou Joaquim, usando o mesmo tom que empregava em reuniões de negócios. Precisamos de você descansada para suas funções aqui. O tempo que economizar no deslocamento será benéfico para todos. Agradeço a oferta, mas prefiro manter minha independência, insistiu Yara, sentindo as bochechas queimarem. Se for um problema para o senhor, posso buscar outro emprego com horário mais compatível. Joaquim a encarou, visivelmente surpreso com a recusa. Poucas pessoas em sua vida profissional ou pessoal diziam não a ele, especialmente quando a proposta era claramente vantajosa. Como quiser, concedeu finalmente. Mas a oferta permanece caso mude de ideia. O assunto parecia encerrado, mas naquela mesma tarde, enquanto Yara organizava o guarda-roupa de Cauã, separando roupas que já não serviam no bebê que crescia rapidamente, Joaquim apareceu na porta do quarto. Ainda precisamos das aulas? Perguntou ele sem preâmbulos. Yara o encarou confusa. Perdão, senhor. As aulas sobre cuidados com Cauã. Ainda precisamos delas considerando seu novo horário? A pergunta ocultava outra, não formulada. Ainda temos essa conexão, esse pretexto para conversas que extrapolam a relação patrão-empregada? Acredito que o senhor já domina o essencial, respondeu Yara, escolhendo cuidadosamente as palavras. Mas sempre surgem novas fases, novos desafios no desenvolvimento. Joaquim assentiu, como se aquilo confirmasse algo que já suspeitava. Podemos adaptar, então. Quem sabe nos fins de semana, quando você não tem aulas?
Aquilo não era mais sobre aprender a cuidar de um bebê, e ambos sabiam. Era sobre preencher vazios, sobre encontrar pontes entre mundos que não deveriam se conectar. Vamos ver como fica minha rotina com a faculdade, respondeu Yara, optando pela neutralidade. Nas semanas seguintes, a dinâmica da casa se reorganizou em torno dos novos horários. Yara saía correndo todas as noites, frequentemente com um sanduíche improvisado, para comer no ônibus. Retornava exausta, mas com os olhos brilhando de satisfação cada vez que compreendia um novo conceito, cada vez que se aproximava um pouco mais do sonho profissional. Joaquim notou as olheiras que se formavam sob os olhos dela, o cansaço que tentava disfarçar durante o dia. Num domingo à tarde, enquanto Yara preparava a mamadeira de Cauã na cozinha, ele abordou o assunto novamente. Você está se matando com essa rotina, observou apoiando-se no batente da porta. Estou bem, senhor, respondeu automaticamente, continuando a testar a temperatura do leite no dorso da mão. Preciso de sua sinceridade, não de respostas prontas, insistiu Joaquim aproximando-se. Como estão as aulas? O rosto de Yara se iluminou involuntariamente. Fascinantes. Estamos estudando anatomia básica agora. É desafiador, mas vale a pena, completou ele, observando a transformação em sua expressão. Sim, admitiu ela, entregando a mamadeira para Joaquim num gesto que já se tornara natural entre eles. Vale cada minuto de sono perdido. Por que enfermagem? Perguntou ele, seguindo-a até a sala onde Cauã brincava no tapete. A pergunta pegou Yara de surpresa. Nos meses em que trabalhava ali, Joaquim raramente demonstrava interesse por sua vida pessoal, além do necessário para coordenar as atividades da casa. Minha mãe ficou muito doente quando eu tinha 16 anos, respondeu após um momento de hesitação. Câncer de mama. As enfermeiras do hospital público fizeram o impossível com os poucos recursos que tinham. Uma delas nos ensinou a fazer os curativos em casa, a administrar a medicação corretamente. Yara fez uma pausa, recordando. Ela sobreviveu graças àquelas mulheres. Quero fazer pelos outros o que fizeram por nós. Joaquim assentiu, absorvendo a história. Havia algo em Yara que o intrigava cada vez mais, uma resiliência sem dramatismo, uma força que não precisava ser proclamada para existir. Tem algum livro que poderia me recomendar? Perguntou ele, mudando de assunto abruptamente. Sobre a próxima fase de desenvolvimento de Cauã, quero dizer. Yara sorriu. O empresário que antes delegava todo o conhecimento sobre paternidade, agora buscava ativamente informações. Posso fazer uma lista, e tem alguns sites confiáveis também. Naquela noite, quando Joaquim entrou em seu escritório após colocar Cauã para dormir, encontrou sobre a mesa um papel dobrado. Dentro, com letra caprichada, Yara havia listado 3 livros, 2 sites e um aplicativo sobre desenvolvimento infantil. No final da nota, um PS. O choro dele está diferente quando está com fome ou sono. O senhor já consegue diferenciar? Joaquim sorriu. Era verdade. Nas últimas semanas, começara a identificar padrões nos sons que Cauã fazia, nas expressões faciais que precediam o choro. Pequenas vitórias que ninguém além dele e Yara pareciam notar ou valorizar. Pegou o celular e, num impulso, fotografou o bilhete. Ao fazê-lo, percebeu que estava criando um registro de algo que não deveria ter significado especial. Um empregador normal não guardaria lembrança de recomendações de leitura de uma funcionária. Mas nada naquela situação parecia seguir os protocolos normais, e isso o perturbava e fascinava ao mesmo tempo. O 3º mês após aquela noite transformadora trouxe o inverno mais rigoroso que Petrópolis havia enfrentado em anos. As montanhas da região serrana amanheciam cobertas por uma névoa densa, que só se dissipava no meio da tarde, enquanto a temperatura despencava durante as noites. Foi numa dessas madrugadas geladas que o destino decidiu testar a frágil segurança que Joaquim havia construído em sua nova rotina com Cauã. O relógio marcava 2h40 da manhã, quando o primeiro gemido saiu do monitor de bebê no quarto de Joaquim. Não era o choro habitual de fome ou fralda molhada. Havia algo diferente, algo que fez com que ele saltasse da cama imediatamente. No quarto infantil, encontrou Cauã inquieto, com as bochechas anormalmente vermelhas e a testa quente ao toque. Febre.
murmurou Joaquim para si mesmo, sentindo o pânico crescer. Nos últimos meses, havia enfrentado cólicas, assaduras e até um pequeno resfriado, sempre com o apoio de Yara ou seguindo as instruções detalhadas que ela deixava. Mas febre alta no meio da madrugada não constava em nenhum manual que tivesse lido. Com as mãos trêmulas, buscou o termômetro digital no armário do banheiro. A leitura confirmou: 38,7 gris. Não era uma emergência, segundo os parâmetros que tinha aprendido, mas o suficiente para acionar todos os seus alarmes internos. Lembrou-se do antitérmico infantil no armário da cozinha, mas hesitou. Qual era a dosagem correta? Fernanda saberia. A pediatra dele também saberia. Mas ambas estavam inacessíveis naquele momento. Cauã choramingava, desconfortável, enquanto Joaquim tentava acalmá-lo caminhando pelo quarto. Vai ficar tudo bem, filho. Papai está aqui. As palavras saíam mecânicas, uma repetição do que tinha ouvido Yara dizer tantas vezes. Depois de 20 minutos tentando acalmar o bebê, cuja temperatura parecia aumentar junto com a agitação, Joaquim tomou uma decisão. Eram quase 3h30 da manhã, e Yara certamente estaria dormindo depois de um dia exaustivo entre trabalho e faculdade. Mas não via alternativa. Com Cauã nos braços, dirigiu-se ao quarto de funcionários e bateu levemente na porta. Não houve resposta. Bateu novamente, um pouco mais forte, e ouviu movimentos dentro do quarto. Yara abriu a porta com os olhos ainda pesados de sono, vestindo uma camiseta larga sobre um short de algodão. — Senhor? Perguntou confusa antes de notar o bebê inquieto em seus braços. Imediatamente seu semblante mudou para alerta. — O que aconteceu? — Febre, respondeu Joaquim, a voz traindo sua preocupação. 38,7. Não sei qual medicamento dar, se preciso levá-lo ao hospital. Sem hesitar, Yara estendeu os braços para receber Cauã. Vamos para a cozinha. Tenho o antitérmico e precisamos hidratá-lo. Enquanto seguiam pelo corredor, Joaquim notou a naturalidade com que Yara verificou a temperatura de Cauã, encostando os lábios em sua testa. A forma como seus dedos habilidosos examinavam os gânglios no pescoço do bebê. Havia uma competência ali que ia além do conhecimento prático de quem criou irmãos. Era quase profissional. Na cozinha, Yara preparou o medicamento na dosagem correta, enquanto orientava Joaquim a umedecer um pano com água morna. Não água fria, explicou, notando sua hesitação. O choque térmico pode piorar a situação. Vamos baixar a temperatura gradualmente. Joaquim obedeceu silenciosamente, observando como ela administrava o remédio com técnica perfeita, inclinando levemente a cabeça de Cauã e usando a seringa para depositar o líquido no canto da boca. — Como aprendeu isso tudo? Perguntou enquanto colocava a compressa na testa do bebê. — Parte prática com meus irmãos, parte teoria nas aulas agora, respondeu Yara, ajustando Cauã em seus braços para uma posição mais confortável. Vamos observá-lo por 1 hora. Se a febre não baixar ou se ele ficar muito prostrado, precisaremos considerar o hospital. Sentaram-se à mesa da cozinha, sob a luz suave das arandelas. O silêncio entre eles era diferente agora. Não era o desconforto de posições sociais distintas, mas a cumplicidade de 2 pessoas unidas por preocupação genuína com uma terceira. — Cauã tem consulta marcada para a semana que vem, comentou Joaquim após alguns minutos. Acho que está na época das primeiras vacinas. Yara assentiu, sorrindo levemente ao perceber como ele estava atento ao calendário médico do filho. Sim, os primeiros 4 meses são importantes para a imunização básica. Cauã começava a relaxar nos braços dela, a febre cedendo gradualmente ao medicamento. Seus olhinhos, antes agitados, fecharam-se pesadamente. Joaquim observava a cena com uma mistura de gratidão e algo mais que não conseguia nomear. — Você tem um dom para isso, disse finalmente. — Para cuidar. Yara baixou o olhar para o bebê adormecido. Não é exatamente um dom, é prática. O senhor também está aprendendo rápido. Não como você, é natural e intuitivo. Ele fez uma pausa, considerando suas próximas palavras. Vai ser uma excelente enfermeira. O rosto de Yara se iluminou com o elogio inesperado. Obrigada. Ainda tenho muito a aprender, mas já sabe mais que muitos profissionais que conheço, completou Joaquim. Ficaram em silêncio novamente.
o único som na cozinha sendo a respiração agora regular do bebê e o tic-tac do relógio de parede. Quando Cauã completou 1 hora dormindo tranquilamente, Yara verificou sua temperatura novamente. 37,2. Está baixando, anunciou com evidente alívio. Acha que devemos levá-lo para o hospital mesmo assim? Perguntou Joaquim, ainda inseguro. Podemos observá-lo em casa. A febre está respondendo bem ao medicamento, ele não está letárgico, não há manchas na pele. Yara enumerava os sinais enquanto levantava-se. Mas posso ficar com ele no quarto esta noite, se preferir. Não, respondeu Joaquim rapidamente. Já tomei muito do seu tempo de descanso. Fico com ele. Se piorar, prometo chamá-la. Yara hesitou, visivelmente relutante em deixar o bebê. Tem certeza? Não me importo realmente. Tenho certeza, afirmou Joaquim com uma convicção que surpreendeu a ambos. Você me ensinou bem. Quando Yara entregou Cauã de volta para os braços do pai, houve um momento breve em que seus olhares se encontraram. Algo indefinível passou entre eles. Gratidão, certamente, mas também reconhecimento mútuo de uma parceria que transcendia as definições convencionais. Boa noite, então, disse ela suavemente, afastando-se em direção ao seu quarto. Yara, chamou Joaquim quando ela já estava no corredor. Obrigado. O agradecimento pairou no ar por um instante, carregado de significados não ditos. Yara apenas assentiu e continuou seu caminho, consciente de que algo havia mudado naquela madrugada. Uma linha invisível fora cruzada, embora nenhum dos dois soubesse exatamente qual. Na manhã seguinte, quando Yara entrou na cozinha para preparar o café, encontrou Joaquim já desperto, alimentando Cauã na cadeirinha. O bebê parecia completamente recuperado, sorrindo e agitando os bracinhos ao vê-la. Ele está melhor, comentou ela, aproximando-se para verificar. A febre não voltou, confirmou Joaquim, parecendo cansado, mas satisfeito. Fiquei acordado observando-o a noite toda. O senhor precisa descansar também, advertiu Yara, iniciando automaticamente a preparação do café. Não pode cuidar de Cauã adequadamente se estiver exausto. Liguei para o escritório e avisei que não vou hoje, respondeu Joaquim, surpreendendo-a. Vou ficar com ele em casa, só para garantir. Era a primeira vez, desde que Yara começara a trabalhar ali, que Joaquim priorizava explicitamente o filho acima dos compromissos profissionais. A mudança não era sutil, era uma declaração de intenções. A doutora. Antônia ligou? Perguntou Yara, prevendo a reação da sogra, ao saber que o neto estivera febril durante a noite. Ainda não. Prefiro contar pessoalmente quando ela vier para o almoço de domingo. Joaquim hesitou antes de continuar. Se contarmos agora, ela vai insistir em vir para cá imediatamente e vocês merecem esse tempo juntos, completou Yara, compreendendo perfeitamente o não dito. A doutora. Antônia, embora bem intencionada, frequentemente sufocava as tentativas de Joaquim de estabelecer sua própria dinâmica com o filho. Exatamente, concordou ele, parecendo aliviado por ser compreendido sem necessidade de explicações detalhadas. Enquanto Yara preparava o café da manhã, Joaquim observava seus movimentos eficientes pela cozinha. Havia elegância em sua simplicidade, uma graça desprovida de afetação. Pensou em como a crise noturna poderia ter sido diferente sem ela. Provavelmente estaria num hospital agora, cercado por médicos e enfermeiras e, inevitavelmente, sua sogra tomando o controle da situação. Preparei uma lista, disse Yara, interrompendo seus pensamentos enquanto colocava uma xícara de café forte na frente dele. Sintomas que indicariam necessidade de atendimento médico imediato caso a febre volte. Está no bloco de notas na geladeira. Joaquim assentiu, tocado pela preocupação genuína. Você pensa em tudo. Apenas sou prática, respondeu ela com um dar de ombros que minimizava o gesto. O dia transcorreu numa calmaria incomum. Joaquim, livre dos compromissos do escritório, dedicou-se inteiramente a Cauã. Yara o observava discretamente enquanto realizava suas tarefas habituais pela casa. O modo como ele checava a temperatura do filho a cada meia hora, como oferecia água com frequência conforme ela havia orientado, a maneira atenta com que monitorava cada reação do bebê. No final da tarde, enquanto Yara organizava a mochila para suas aulas noturnas,
Joaquim apareceu na porta da cozinha com Cauã nos braços. Acho que ele está com saudades da tia Yara, disse, usando o apelido que ele mesmo havia criado para explicar ao filho quem era a moça que tanto tempo passava com eles. Só vou ficar fora algumas horas, respondeu Yara, sorrindo para o bebê que esticava os bracinhos em sua direção. Amanhã brincamos mais. Tomou Cauã nos braços por um momento, depositando um beijo suave em sua testa. Sem febre, confirmou satisfeita. Ele vai ficar bem. Quando devolveu o bebê para Joaquim, seus braços se tocaram brevemente. Foi um contato casual, o tipo que acontece dezenas de vezes entre pessoas que compartilham o cuidado de uma criança. Mas algo na expressão de Joaquim mudou. Um lampejo de consciência, talvez, de que aquela proximidade física, por mais inocente que fosse, carregava um potencial perigoso. Yara também sentiu e recuou um passo, ajustando a alça da mochila no ombro com um movimento nervoso. Preciso ir ou perderei o ônibus. O motorista poderia levá-la, ofereceu Joaquim pela enésima vez. Não é necessário, obrigada, respondeu ela como sempre. Mais tarde naquela noite, enquanto Joaquim lia um dos livros recomendados por Yara sobre desenvolvimento infantil, seu celular vibrou com uma mensagem. Era ela, quebrando o protocolo não escrito de não se comunicarem fora do horário de trabalho, exceto em emergências. Como está Cauã? Perguntava a mensagem simples. Joaquim sorriu digitando rapidamente. Dormindo tranquilo, sem febre. Comeu bem no jantar. A resposta veio quase imediatamente. Ótimo. Se precisar de algo, pode me ligar. Havia uma formalidade na linguagem escrita que mascarava a intimidade que a mensagem representava. Joaquim ficou olhando para o telefone por alguns minutos, considerando se deveria responder novamente ou deixar a conversa morrer ali. Optou pela segunda opção, mas salvou o contato de Yara na lista de favoritos. Um pequeno gesto que admitia a importância crescente dela em sua vida diária. No domingo seguinte, a doutora Antônia chegou pontualmente para o almoço familiar, trazendo consigo o peso da tradição e expectativas sociais. Elegante em seu conjunto de seda azul marinho, ela cumprimentou o neto com beijos exagerados antes mesmo de dirigir-se ao genro. Ele está com uma aparência ótima, comentou examinando Cauã com olhos clínicos. Estou surpresa considerando o episódio de febre que você mencionou no telefone. Foi apenas uma noite, respondeu Joaquim, tentando minimizar o acontecimento. Provavelmente relacionado à dentição, como você mesmo sugeriu. Ainda assim, deveria ter me ligado imediatamente, insistiu Antônia, ajustando o vestido do neto com dedos perfeccionistas. Ou levado ao pediatra de plantão. Febres em bebês não são assunto para amadores. A palavra amadores caiu como uma pedra no ambiente. Joaquim sentiu o rosto esquentar, não de vergonha, mas de uma indignação surpreendente. Lidamos muito bem com a situação, respondeu, mantendo o tom controlado. Seguimos todas as orientações médicas apropriadas. Antônia ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada. Nós? Eu, corrigiu-se Joaquim rapidamente. Segui as orientações que recebi nas consultas pediátricas. A meia-verdade pairou no ar, enquanto Yara entrava silenciosamente na sala, anunciando que o almoço estava servido. Antônia mal a registrou com um aceno distraído, mas Joaquim notou como seus olhos evitaram deliberadamente encontrar os dele. O quarto mês trouxe consigo uma primavera exuberante que transformou os jardins da mansão Vilela num espetáculo de cores. As hortênsias, camélias e azaleias floresciam em profusão, criando um contraste dramático com a arquitetura austera da casa. Foi em meio a essa explosão de vida que a primeira grande tensão entre os mundos de Joaquim e Yara veio à tona, durante um evento que parecia, à primeira vista, perfeitamente inocente. O tradicional almoço mensal com a família estendida dos Vilela e dos Monteiro, clã de Fernanda. A doutora Antônia havia organizado tudo com sua habitual meticulosidade. A prataria reluzente, arranjos florais impecáveis e um menu que combinava tradição com sofisticação ocupavam a ampla sala de jantar. Primos, tios, alguns amigos íntimos da falecida, todos reunidos para aquilo que, na verdade, era menos uma celebração familiar
e mais uma inspeção coletiva de como Joaquim estava criando o herdeiro das duas famílias. Cauã, agora com 7 meses, estava particularmente sociável naquele dia. Sentado no colo do pai, sorria e balbuciava para todos que se aproximavam, exibindo os 2 dentinhos inferiores recém-nascidos. Joaquim, por sua vez, demonstrava uma desenvoltura surpreendente, explicando os avanços no desenvolvimento do filho com um entusiasmo que contrastava com sua habitual reserva. Ele já consegue sentar sozinho, comentou com evidente orgulho enquanto os convidados se serviam da entrada. E começamos a introduzir alimentos sólidos na semana passada. Sólidos? Tão cedo? Questionou Teresa, a irmã mais velha de Fernanda, com um tom de leve desaprovação. Nanda sempre dizia que esperaria até os 8 meses completos. O pediatra recomendou, respondeu Joaquim simplesmente, sem revelar que a mudança na alimentação havia sido, na verdade, uma sugestão de Yara, posteriormente aprovada pelo médico. A conversa fluía entre assuntos superficiais quando Cauã começou a ficar inquieto, esfregando os olhos e dando sinais claros de sono. Era o horário de sua soneca da tarde, rotina que Joaquim agora respeitava religiosamente. Vou colocá-lo para dormir, anunciou, levantando-se da mesa. Deixe que a babá cuide disso, interveio Antônia, fazendo um gesto para chamar a funcionária que aguardava em um canto discreto da sala. Prefiro ir eu mesmo, insistiu Joaquim. Ele tem dormido melhor quando sigo a rotina que estabelecemos. Vários pares de olhos o observaram com curiosidade, enquanto ele saía da sala com o bebê nos braços. Para a maioria daquelas pessoas, um homem de negócios de sua estatura, dedicando-se a tarefas tão básicas como colocar um bebê para dormir, era algo entre o admirável e o excêntrico. Na escada, Joaquim cruzou com Yara, que descia com uma bandeja vazia. Como de costume, durante eventos sociais, ela vestia um uniforme simples, mantendo-se nos bastidores. Trocaram um olhar rápido, carregado de uma comunicação silenciosa que se tornara comum entre eles. "Soneca?" perguntou ela discretamente. "Sim, está esfregando os olhos há 10 minutos. A mamadeira está pronta na geladeira", informou Yara. "Só precisa esquentar." Joaquim assentiu, grato pela previsibilidade que ela trazia para sua rotina caótica de pai solo. "Obrigado." Quando Yara entrou na sala de jantar para recolher os pratos da entrada, encontrou a conversa em pleno andamento, agora centrada em Joaquim e suas novas prioridades. "Ele cancelou a viagem a Londres", comentava Henrique, sócio e amigo de longa data. "Uma negociação de milhões e ele simplesmente delegou porque coincidiu com a consulta médica do pequeno. Isso não é saudável", opinou Teresa, mexendo distraidamente em sua taça de vinho. Fernanda não iria querer que ele abandonasse a carreira. Ela sempre admirou a ambição dele. "Não é abandono, é reajuste", defendeu Henrique. E, francamente, nunca vi Joaquim tão equilibrado. Antes ele vivia para o trabalho, agora parece ter encontrado um propósito maior. A conversa continuou, enquanto Yara circulava silenciosamente pela sala, recolhendo louças. Foi quando Cauã, que aparentemente resistira ao sono, começou a chorar no segundo andar. O choro, transmitido pelo monitor de bebê que Antônia mantinha sempre por perto, intensificou-se rapidamente. "Alguém deveria verificar", comentou um dos convidados, lançando um olhar significativo para a anfitriã. Antônia fez menção de levantar-se, mas antes que pudesse fazê-lo, o choro diminuiu consideravelmente. Todos aguardaram em silêncio por alguns instantes, até que a voz de Joaquim surgiu no monitor, murmurando uma canção de ninar desafinada, mas carinhosa. Um sorriso coletivo se formou entre os convidados. Havia algo profundamente comovente em ouvir aquele homem, conhecido por sua frieza nos negócios, cantando para acalmar o filho. 10 minutos depois, quando Joaquim ainda não retornara, Antônia começou a demonstrar impaciência. Talvez alguém devesse chamar a babá para ficar com ele, enquanto Joaquim volta para o almoço, sugeriu, direcionando o olhar para Yara, que servia a sobremesa. "Posso verificar se o Sr. Vilela precisa de ajuda", ofereceu Yara, mantendo o tom profissional. Quando chegou ao quarto do bebê, encontrou uma cena que já havia presenciado dezenas de vezes, mas que nunca perdia o poder de comovê-la. Joaquim, ainda em seu traje social completo,
sentado na poltrona com Cauã adormecido em seu peito. O empresário parecia ele próprio quase adormecido, com a cabeça apoiada no encosto e os olhos semicerrados. "Senhor", chamou Yara suavemente. "Os convidados estão esperando." Joaquim abriu os olhos encontrando os dela. Ele não queria dormir no berço. Só acalmou quando o peguei no colo. "Posso ficar com ele agora", ofereceu Yara. Joaquim hesitou. "Não é sua função. Você está ajudando no almoço. A sobremesa já foi servida. Posso ficar aqui até ele entrar no sono profundo." Com cuidado para não acordar o bebê, Joaquim transferiu Cauã para os braços de Yara. O movimento foi fluido, revelando uma sincronia adquirida após meses de prática. Quando o bebê estava seguramente acomodado contra o peito dela, algo inesperado aconteceu. Cauã, ainda dormindo, agarrou com força uma mecha do cabelo de Yara, como fazia frequentemente durante as mamadeiras noturnas. "Parece que ele reconhece seu cheiro mesmo dormindo", comentou Joaquim com um sorriso cansado. "Bebês têm uma memória sensorial incrível", respondeu Yara, ajustando Cauã em seus braços com a familiaridade de quem realizou aquele movimento centenas de vezes. Foi nesse momento, com Joaquim ainda inclinado próximo a ela e Cauã formando uma ponte física entre eles, que a porta do quarto se abriu completamente. Doutora Antônia estava parada na entrada, a expressão inicialmente neutra, transformando-se rapidamente em algo entre surpresa e desaprovação. "Eu imaginei que encontraria algo assim", disse ela com uma calma estudada que mal disfarçava sua irritação. "Joaquim, seus convidados estão esperando. A moça pode cuidar do bebê. É para isso que ela é paga." O diminutivo moça carregava todo o peso das diferenças sociais que Antônia fazia questão de demarcar. Joaquim endireitou-se imediatamente, ajustando a gravata num gesto automático. "Cauã estava agitado", explicou, como se precisasse justificar-se. "Yara só veio verificar se precisávamos de ajuda." "Claro", respondeu Antônia, com um sorriso que não alcançava os olhos. "Agora, se puder voltar aos seus convidados, tenho certeza que a moça pode acomodar Cauã no berço adequadamente." O olhar que lançou a Yara era gelado e inequívoco. Quando Joaquim saiu acompanhando a sogra relutantemente, Antônia fechou a porta, mas não antes de lançar um último olhar para a cena que deixava para trás. Yara embalando Cauã como se ele fosse parte dela. Naquela noite, após todos os convidados partirem e a casa retornar ao silêncio habitual, Yara encontrava-se na cozinha, finalizando a organização da louça quando percebeu a presença de Joaquim na porta. "Desculpe pelo comportamento da minha sogra hoje", disse ele sem preâmbulos. "Antônia pode ser tradicional em suas visões." "Não precisa se desculpar, senhor", respondeu Yara, continuando seu trabalho. "A doutora Antônia tem razão em certos aspectos. Estou aqui para realizar funções específicas." "É mais complicado que isso, e você sabe", rebateu Joaquim entrando na cozinha e sentando-se num dos bancos altos do balcão. "Você se tornou essencial para Cauã. E para mim." A sinceridade da afirmação pairou no ar, carregada de implicações que nenhum dos dois estava pronto para explorar completamente. "O senhor aprendeu rápido", respondeu Yara, mantendo o foco na tarefa de guardar os cristais. "Logo não precisará tanto da minha ajuda com ele." "Não é só sobre ajuda prática", insistiu Joaquim, passando a mão pelos cabelos num gesto raro de frustração aberta. "É sobre compreensão. Você entende o que estamos vivendo de uma forma que ninguém mais parece capaz." Yara finalmente parou o que fazia, virando-se para encará-lo. "Senhor Vilela, o que aconteceu hoje, a forma como sua sogra nos encontrou, isso pode gerar interpretações que complicariam a vida de todos nós." "Que interpretações?", perguntou ele, embora ambos soubessem exatamente do que ela falava. "Por favor, não me faça dizer", pediu Yara, sentindo as bochechas esquentarem. "Ambos somos adultos e entendemos como certas situações podem parecer aos olhos de terceiros." Joaquim assentiu lentamente. "É tão absurdo assim? Que eu valorize sua presença na vida do meu filho?" "Não é absurdo que valorize", respondeu Yara cuidadosamente. "O problema seria se essa valorização ultrapassasse certos limites." "Que limites?", pressionou ele.
Yara respirou fundo, reunindo coragem para a franqueza que a situação exigia. Limites profissionais, Sr. Vilela. Sou sua empregada. Cuido do seu filho porque é parte do meu trabalho, não porque... Não porque o quê? Interrompeu Joaquim, levantando-se do banco e aproximando-se alguns passos. Não porque exista qualquer outro tipo de relação entre nós, completou ela, mantendo a firmeza na voz apesar do desconforto crescente. A doutora Antônia está preocupada porque vê uma proximidade que poderia ser mal interpretada. E você? Também interpreta mal nossa proximidade? A pergunta era carregada, perigosa. Yara escolheu suas próximas palavras com extremo cuidado. Acredito que desenvolvemos uma parceria funcional baseada no bem-estar de Cauã. Qualquer outra leitura seria inapropriada. Joaquim recuou um passo como se tivesse levado um golpe sutil, mas eficaz. Claro, disse, reassumindo a postura formal que raramente usava com ela nos últimos meses. Peço desculpas se dei a impressão errada. Não deu impressão alguma, senhor, apressou-se Yara. Só estou tentando garantir que continuemos mantendo um ambiente saudável para Cauã, sem complicações desnecessárias. O silêncio que se seguiu foi carregado de palavras não ditas e possibilidades não exploradas. Finalmente, Joaquim assentiu. Tem toda a razão. Boa noite, Yara. Boa noite, Sr. Vilela. Quando ele saiu, Yara apoiou-se na bancada da cozinha, respirando profundamente. A conversa havia sido necessária, mas deixara um gosto amargo. Não era apenas sobre estabelecer limites profissionais, era sobre reconhecer que o abismo social entre eles tornava qualquer outro tipo de conexão praticamente impossível. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Yara verificou seu celular e encontrou um e-mail inesperado. Uma antiga colega do curso técnico de enfermagem, que abandonara anos atrás para cuidar dos irmãos, havia lhe enviado uma oportunidade, um programa de estágio remunerado para estudantes de enfermagem em Lisboa, Portugal, bolsa integral, alojamento incluído e salário suficiente para enviar ajuda à família no Brasil. Sentada na beira da cama, releu o e-mail 3 vezes, sentimentos conflitantes tomando conta dela. A oportunidade era perfeita, exatamente o que sempre sonhara. Mas a ideia de deixar o Brasil, de deixar Cauã, corrigiu-se mentalmente. Não era apenas Cauã que tornava a decisão difícil, e essa realização a assustou mais do que gostaria de admitir. Na manhã seguinte, Joaquim notou uma mudança sutil em Yara. Havia uma distância educada em seu comportamento, uma formalidade que há meses não existia entre eles. Durante o café da manhã, quando Cauã derrubou propositalmente a colher no chão pela 3ª vez, em vez do habitual comentário brincalhão sobre a fase de descobertas, ela simplesmente recolheu o utensílio em silêncio. Está tudo bem? Perguntou Joaquim, ajustando Cauã na cadeirinha. Perfeitamente bem, senhor, respondeu Yara com um sorriso profissional que não alcançava os olhos. Só estou um pouco preocupada com uma prova na faculdade. A mentira veio facilmente surpreendendo-a. Nunca antes havia sentido necessidade de esconder coisas dele. Mas como explicar que passara metade da noite acordada, contemplando uma decisão que potencialmente mudaria o curso de sua vida? Nos dias que se seguiram, a estranha formalidade persistiu. Yara realizava suas tarefas com a eficiência de sempre, brincava com Cauã nos momentos apropriados, mas evitava conversas prolongadas com Joaquim e, mais notavelmente, evitava estar sozinha com ele. Joaquim percebeu a mudança, é claro. Após 5 dias desse novo arranjo silencioso, abordou o assunto diretamente, quando Yara preparava-se para sair para suas aulas noturnas. Fiz algo que a ofendeu? Perguntou, bloqueando suavemente o caminho dela na porta da cozinha. Yara ajustou a alça da mochila, mantendo os olhos fixos em um ponto além do ombro dele. De forma alguma, senhor. Então, por que essa distância repentina? Essa formalidade? Voltamos a ser apenas patrão e empregada? Nunca fomos outra coisa, respondeu ela, com uma firmeza que surpreendeu a ambos. Joaquim recuou como se tivesse levado um tapa. Entendo. Peço desculpas pelo equívoco. Antes que pudesse sair, Yara segurou seu braço levemente. Não é isso, disse a voz mais suave agora. É que recebi uma proposta. Um estágio em Portugal. Estou considerando aceitar.
A notícia atingiu Joaquim como um soco no estômago. Portugal? Repetiu como se a palavra fosse em um idioma desconhecido. Quando? O programa começa em 2 meses, explicou Yara. Teria que sair daqui em 6 semanas, se decidir aceitar. E você vai? A pergunta pairou entre eles, carregada de muito mais significado do que suas simples palavras sugeriam. Yara finalmente ergueu os olhos para encontrar os dele. Acho que sim, respondeu suavemente. É a oportunidade que sempre esperei. Joaquim assentiu lentamente, o rosto uma máscara impenetrável de controle. Claro, parabéns. É merecido. Obrigada pela compreensão, disse Yara, aliviada e desapontada ao mesmo tempo com sua reação contida. Precisava que soubesse, para que tenha tempo de encontrar alguém para me substituir. Claro, repetiu ele mecanicamente. Vamos cuidar disso. Quando Yara finalmente saiu, Joaquim permaneceu imóvel na cozinha por longos minutos, encarando o espaço vazio onde ela estivera. No monitor do bebê sobre o balcão, Cauã balbuciava alegremente em seu berço, completamente alheio à tempestade que se formava na vida dos adultos ao seu redor. O 5º mês, desde aquela noite transformadora, trouxe consigo um calor prematuro a Petrópolis. As tardes na mansão Vilela tornaram-se mais longas e silenciosas, enquanto a notícia da possível partida de Yara pairava sobre a casa como uma nuvem densa. Joaquim mergulhara em seu trabalho com renovada intensidade, chegando mais tarde e saindo mais cedo, como se tentasse reconstruir sua antiga rotina por antecipação. Numa tarde particularmente quente, Joaquim retornou do escritório mais cedo que o habitual. A babá, surpresa com sua chegada fora de hora, informou que Cauã estava no jardim com Yara, aproveitando a sombra das árvores centenárias. O jardim dos fundos da mansão era um pequeno paraíso escondido, projetado décadas antes por um paisagista italiano. Árvores frondosas criavam um dossel natural sobre um gramado impecável, onde fontes de pedra murmuravam suavemente. Foi ali que Joaquim encontrou seu filho, dando os primeiros passos hesitantes, apoiado nas mãos de Yara. Ficou observando à distância, oculto parcialmente por uma coluna, testemunhando o momento histórico. Cauã, com 8 meses recém-completados, erguia-se nas perninhas instáveis, o rosto concentrado numa determinação cômica enquanto tentava avançar com o apoio de Yara. Quando conseguiu dar 2 passos seguidos, antes de cair sentado no gramado, a empregada comemorou com uma exuberância que Joaquim raramente via nela em sua presença. Isso, Cauãzinho, que menino esperto! Logo vai estar correndo por aí, deixando todo mundo maluco tentando te alcançar. O bebê gargalhou com aquela risada cristalina que era o som favorito de Joaquim no mundo inteiro. Yara também ria, os cabelos normalmente presos num coque profissional agora soltos, emoldurando seu rosto jovem. Sob a luz filtrada pelas folhas das árvores, com Cauã tentando escalar seu colo, ela parecia uma pintura, a imagem da juventude e da promessa, tão diferente do mundo corporativo cinzento que ele habitava. Joaquim sentiu uma onda de sentimentos contraditórios que o deixou momentaneamente paralisado. Havia orgulho paterno, claro, mas também algo mais complexo. Uma dor agridoce ao perceber que talvez estivesse perdendo os momentos mais preciosos na vida de seu filho por estar ausente durante o dia. E mais perturbadoramente, havia uma sensação de perda antecipada ao pensar que em poucas semanas essas cenas no jardim não incluiriam mais Yara. Foi o barulho de seu telefone tocando que quebrou o momento. Yara olhou na direção do som e o viu rapidamente reassumindo sua postura profissional. Senhor Vilela, disse ela, levantando-se com Cauã nos braços. Não esperávamos o senhor tão cedo. Claramente, respondeu ele, tentando manter o tom leve enquanto se aproximava. Parece que perdi um momento importante. Os primeiros passos com apoio, confirmou Yara com um sorriso contido. Cauã está desenvolvendo força nas pernas muito rapidamente. Joaquim estendeu os braços para o filho, que imediatamente se inclinou em sua direção, reconhecendo-o com um balbucio feliz. Quando o pegou, notou algo diferente. Ele está molhado, comentou, sentindo a umidade na roupa do bebê. Estávamos brincando com a mangueira mais cedo, explicou Yara. O calor estava intenso
e li que atividades com água são excelentes para o desenvolvimento sensorial. Claro, faz sentido, concordou Joaquim, observando as manchas de grama nos joelhos da calça de Yara, evidências de uma tarde de brincadeiras no chão com seu filho. Um silêncio desconfortável se instalou entre eles, preenchido apenas pelo balbuciar contente de Cauã, que agora puxava a gravata do pai com interesse renovado. Estava pensando, começou Joaquim ajustando o filho em seus braços. Talvez devêssemos registrar esses momentos, os progressos dele, para que você também possa acompanhar, depois que... Deixou a frase morrer, incapaz de verbalizar diretamente a partida dela. Seria bom para o senhor ter esses registros, concordou Yara, diplomaticamente ignorando a implicação de que ela teria qualquer interesse em continuar conectada à vida deles após sua partida. Na verdade, estava pensando em algo mais completo, continuou Joaquim ganhando confiança. Um álbum digital, talvez, com fotos, vídeos, anotações sobre o desenvolvimento dele. Poderíamos começar agora e continuar enquanto você ainda está aqui. Yara assentiu, embora seu rosto revelasse uma leve confusão. Se o senhor preferir, posso pesquisar aplicativos que facilitam esse tipo de registro. Excelente ideia, respondeu Joaquim rapidamente, como se fechando um negócio. Talvez possamos discutir isso após o jantar. Tenho algumas ideias específicas. Aquela noite, após colocar Cauã para dormir, Joaquim encontrou Yara na cozinha, organizando a despensa com sua eficiência habitual. Em vez de sua roupa formal do escritório, ele vestia agora jeans e uma camisa casual. Uma visão rara na mansão. Encontrei alguns aplicativos interessantes, disse Yara, mostrando seu tablet. Este aqui permite criar uma linha do tempo, com marcos de desenvolvimento, fotos e vídeos. Poderia acessá-lo de qualquer lugar depois, se quiser continuar atualizando. Joaquim examinou o tablet, mas seus pensamentos pareciam distantes. Perfeito, respondeu mecanicamente. Depois de uma pausa, acrescentou. Você já confirmou a vaga em Portugal? A pergunta pegou Yara desprevenida. Ainda não oficialmente. Tenho até a próxima semana para dar uma resposta final. Entendo. Joaquim devolveu o tablet, seus dedos roçando brevemente os dela. E é realmente o que você quer? Ir para tão longe? Yara hesitou, pega de surpresa pela pergunta direta. É uma oportunidade única. Bolsa integral, experiência internacional, salário suficiente para ajudar minha família. Não foi isso que perguntei, insistiu Joaquim, com uma intensidade repentina. Senhor Vilela. Joaquim, corrigiu ele. Depois de tudo, acho que podemos deixar as formalidades de lado quando estamos sozinhos. Yara respirou fundo, sentindo-se subitamente encurralada. O que quer realmente saber, Joaquim? Se você quer ir, respondeu ele simplesmente. Não se é uma boa oportunidade. Isso já entendi. Quero saber se é o que seu coração deseja. A pergunta pairou entre eles, carregada de implicações não ditas. Yara baixou o olhar para suas mãos, incapaz de enfrentar o que via nos olhos dele. Meus desejos são irrelevantes comparados às necessidades da minha família, respondeu finalmente. Tenho 3 irmãos que dependem de mim. Um deles quer fazer faculdade ano que vem. Com o que ganho em Portugal, posso garantir isso. E se pudesse garantir o mesmo ficando aqui? A pergunta saiu antes que Joaquim pudesse filtrá-la. Yara ergueu os olhos, uma expressão complexa em seu rosto. Está me oferecendo um aumento, senhor Vilela? A formalidade repentina era uma barreira clara, uma tentativa de restabelecer distância. Joaquim recuou, percebendo que havia cruzado uma linha. Não foi isso que quis dizer, respondeu, passando a mão pelos cabelos num gesto de frustração. Esqueça, vamos focar no aplicativo para Cauã. Nos dias que se seguiram, uma rotina estranha se estabeleceu. Durante o dia, Yara e Joaquim mantinham uma distância cordial, interagindo apenas quando necessário e sempre na presença de terceiros, a babá, o motorista, a doutora Antônia, em suas visitas frequentes. À noite, porém, após Cauã adormecer, encontravam-se na sala de estar para trabalhar no projeto do álbum, como o chamavam. Era uma desculpa transparente para ambos, mas nenhum a questionava. Sentavam-se lado a lado no sofá, tablets e celulares em mãos,
organizando fotos, vídeos e anotações sobre cada progresso de Cauã. O que começou como um registro simples transformou-se num projeto elaborado, com categorias por tipo de desenvolvimento, notas sobre preferências e aversões, e até uma sessão de primeiras palavras ainda vazia, esperançosamente. Durante essas sessões noturnas, as barreiras formais lentamente se dissolviam. Riam juntos ao revisar vídeos de Cauã fazendo caretas, debatiam sobre qual foto capturava melhor seu primeiro dente, discutiam teorias de desenvolvimento infantil. Em alguns momentos, poderiam ser apenas dois amigos trabalhando num projeto compartilhado, não fosse pela tensão subjacente que crescia a cada noite. Na terceira noite desse arranjo, enquanto revisavam fotos do primeiro banho de Cauã, suas mãos se tocaram acidentalmente sobre o tablet. Nenhum dos dois recuou imediatamente, permitindo que o contato persistisse por alguns segundos antes de Yara finalmente afastar-se, um rubor sutil colorindo suas bochechas. "Desculpe", murmurou automaticamente. "Por quê?", perguntou Joaquim, sua voz mais rouca que o normal. "Foi apenas um toque acidental." Yara assentiu, embora ambos soubessem que a reação de ambos ao toque fora qualquer coisa menos acidental. Continuaram trabalhando em silêncio por alguns minutos antes de Joaquim falar novamente. "Quando você deu a resposta final sobre Portugal?" "Ontem à noite", respondeu Yara, sem erguer os olhos do tablet. "Aceitei a vaga." A confirmação pairou entre eles como uma sentença. Joaquim assentiu lentamente, absorvendo a informação que já esperava, mas que ainda assim o atingia como um golpe físico. "Parabéns", disse mecanicamente. Quando seria sua partida?" "Em 1 mês", respondeu ela. "Já iniciei a busca por uma substituta para cuidar da casa. Tenho algumas candidatas promissoras para entrevistar na próxima semana." "Você não precisa se preocupar com isso", disse Joaquim, um leve tom de irritação em sua voz. "Posso cuidar das contratações." "É o mínimo que posso fazer", insistiu Yara. "Quero garantir que a transição seja suave, especialmente para Cauã." A menção ao filho quebrou algo na compostura cuidadosamente mantida de Joaquim. E como exatamente planeja tornar isso suave para ele? Vai explicar que está indo embora? Que ele acordará um dia e simplesmente não te verá mais? Yara enrijeceu com o ataque inesperado. "Ele é muito pequeno para entender, mas sim, tenho um plano para me afastar gradualmente. Reduzir o tempo com ele nas últimas semanas. Deixar que a nova funcionária assuma mais responsabilidades." "Como se fosse tão simples substituir você", interrompeu Joaquim, levantando-se abruptamente. "Como se qualquer pessoa pudesse simplesmente entrar e preencher o espaço que você ocupa na vida dele." "Senhor Vilela." Yara também se levantou, sua voz tremendo ligeiramente. "Por favor, não torne isso mais difícil do que já é." "Difícil?", repetiu ele, uma risada amarga escapando. "Você não tem ideia. Ele te adora, Yara. Procura por você quando acorda. Seus olhos se iluminam quando você entra no quarto. Como explico a uma criança de 8 meses que uma das pessoas mais importantes em sua vida simplesmente desapareceu?" "Importante?" A voz de Yara era quase um sussurro agora. "Eu sou a empregada, Joaquim, a funcionária que cuida da casa e ocasionalmente do seu filho. Nada mais." "É isso que você realmente acredita?", perguntou ele, aproximando-se um passo. "Que é apenas uma funcionária para nós." O ar entre eles parecia carregado de eletricidade. Yara manteve-se firme, embora seu coração batesse descompassado. "É o que preciso acreditar", respondeu finalmente, "para meu próprio bem." "E o que isso significa?" "Significa que não posso me permitir pensar que sou mais do que sou", explicou Yara, cada palavra cuidadosamente escolhida. "Não posso fingir que faço parte da família, que tenho algum direito sobre Cauã, ou alguma reivindicação sobre..." Ela parou, incapaz de completar a frase. "Sobre mim?", Joaquim completou por ela. Yara fechou os olhos brevemente. "Precisamos parar com isso. Agora, antes que digamos coisas que não podem ser retiradas." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Finalmente Joaquim recuou alguns passos. "Tem razão", concordou, sua voz voltando ao tom controlado de sempre. "Peço desculpas pelo comportamento inapropriado." "Não precisa se desculpar",
respondeu Yara, reunindo seus pertences. Só precisamos lembrar nossos lugares, por bem de todos. Quando ela se dirigiu à porta, Joaquim chamou seu nome uma última vez. Yara parou, sem se virar. Vou sentir sua falta, disse ele simplesmente. Nós dois vamos. Yara permaneceu de costas, agradecida por ele não poder ver as lágrimas que começavam a se formar. Boa noite, Sr. Vilela, respondeu antes de sair rapidamente. Na manhã seguinte, Joaquim encontrou um envelope sobre a mesa do café. Dentro, uma carta formal de Yara, informando que concluiria apenas 2 semanas de seu aviso prévio, não o mês inteiro como planejado. Conseguira adiantar sua viagem para participar de um módulo preparatório em Lisboa. Anexo, havia um currículo de uma candidata que ela recomendava para substituí-la, uma senhora experiente, com referências impecáveis e especialização em cuidados infantis. A organização meticulosa do documento, tão característica de Yara, contrastava brutalmente com a mensagem implícita. Ela estava acelerando sua saída, criando distância o mais rápido possível. Naquela mesma tarde, enquanto Joaquim presidia uma reunião importante no escritório, seu celular vibrou com uma ligação da babá. Cauã estava com febre alta novamente e, desta vez, a situação parecia mais séria. A Yara está em casa? Perguntou imediatamente. Sim, senhor, mas pediu para ligar para o senhor primeiro. Ela já está dando o antitérmico conforme orientação do pediatra. Estou a caminho, respondeu, encerrando abruptamente a reunião multimilionária sem explicações. Quando chegou em casa, encontrou Cauã no colo de Yara na sala, com uma compressa morna na testa. A babá e o motorista aguardavam ansiosos, enquanto Yara mantinha a calma, verificando constantemente a temperatura do bebê. 39,2 quando cheguei, informou ela assim que Joaquim entrou. Baixou para 38,5 com o medicamento, mas está oscilando. Acho que deveríamos levá-lo ao hospital para avaliação. Pode ser apenas um vírus, mas com essa idade é melhor não arriscar. Joaquim assentiu, grato pela competência dela em momentos de crise. O carro está pronto? Sim, senhor. Já separei a bolsa com documentos e itens essenciais. No hospital, enquanto aguardavam o atendimento na emergência pediátrica, Yara permanecia ao lado deles, como se nada tivesse mudado. A carta de saída antecipada, a tensão da noite anterior, tudo parecia momentaneamente esquecido diante da preocupação compartilhada com Cauã. Obrigado por estar aqui, disse Joaquim baixinho, enquanto o médico examinava o bebê. Yara apenas assentiu, sua atenção completamente focada no bem-estar de Cauã. Quando o diagnóstico veio, uma infecção viral comum, nada grave, mas que exigiria observação cuidadosa por alguns dias, o alívio foi visível em ambos. De volta à mansão, já tarde da noite, com Cauã finalmente dormindo após a medicação, Joaquim encontrou Yara preparando um chá na cozinha. Precisa descansar, disse ele. Foi um dia longo para todos nós. Só queria preparar algumas coisas para a noite, respondeu ela, indicando uma bandeja com compressas limpas, água, medicação e um termômetro perfeitamente organizado. Caso ele acorde febril novamente. Vi sua carta, comentou Joaquim depois de um breve silêncio. Entendo sua decisão. É o melhor para todos, respondeu ela simplesmente, evitando seu olhar. É mesmo? A pergunta pairou entre eles, sem resposta. Naquela noite, enquanto Joaquim tentava dormir no quarto ao lado do berço de Cauã, ouviu passos suaves no corredor. Levantando-se, encontrou Yara entrando silenciosamente no quarto do bebê para verificar sua temperatura. Vestida com uma camiseta simples e calça de pijama, os cabelos soltos sobre os ombros, ela parecia mais jovem e vulnerável. Não precisava se levantar, sussurrou ele da porta. Não conseguia dormir, admitiu ela, ajustando a coberta leve sobre Cauã. Estava preocupada. Eu também, confessou Joaquim, confessou. Por um momento, ficaram ali lado a lado no quarto iluminado apenas pelo abajur infantil, unidos pela preocupação com a criança que dormia sem saber o quanto era amada, o quanto sua existência havia transformado mundos inteiros. O 6º mês chegou com uma chuva fina e persistente que transformou Petrópolis numa paisagem melancólica de névoa e montanhas borradas. A contagem regressiva para a partida de Yara
avançava implacavelmente. Apenas 10 dias restavam. A mansão Vilela, antes um espaço de tensão não resolvida, agora parecia imersa numa tristeza silenciosa que ninguém ousava nomear. Joaquim passou a semana anterior viajando a trabalho, como se buscasse distância deliberada. Na verdade, a viagem estava marcada há meses, uma negociação crucial em São Paulo que não podia ser adiada. Mas o timing parecia conveniente demais, como se o universo conspirasse para iniciar o processo de separação gradualmente. Quando retornou numa sexta-feira chuvosa, encontrou a casa transformada. Uma decoração colorida de bandeirinhas, balões e painéis cobria a sala de estar. No centro, uma mesa com toalha xadrez vermelha e branca exibia uma variedade de comidas típicas: canjica, paçoca, pé de moleque, milho cozido e quentão sem álcool. "O que é isso?" perguntou ao motorista, que o recebera na porta com um guarda-chuva. "Festa junina improvisada, senhor", respondeu o homem com um meio sorriso. A Yara organizou para o pequeno Cauã. Disse que ele não deveria perder as tradições brasileiras só porque nasceu em berço de ouro. Joaquim sentiu um aperto no peito ao entrar na sala e encontrar seu filho sentado no tapete, vestindo um chapéu de palha minúsculo e um colete caipira sobre o macacão. Cauã batia palmas desajeitadamente, tentando acompanhar uma música típica que tocava em volume baixo. "Não sabia que voltaria hoje, senhor", disse Yara, entrando na sala com um prato de doces. Vestia uma blusa branca com bordados vermelhos e uma saia rodada, muito diferente de seu uniforme habitual. "Preparamos uma pequena celebração." "Estou vendo", respondeu Joaquim, sentindo-se subitamente deslocado em seu terno formal. "Parece que perdi muita coisa essa semana." "Não perdeu nada importante", assegurou Yara, colocando o prato na mesa. Cauã começou a balbuciar mais sons reconhecíveis. "Acho que logo falará suas primeiras palavras de verdade." "Pá, pá, pá", Cauã demonstrou no mesmo instante, como se entendesse que era o tema da conversa. Joaquim sorriu, abaixando-se para pegar o filho. "Olá para você também, campeão. Sentiu minha falta?" O bebê respondeu agarrando sua gravata e tentando levá-la à boca, seu sinal habitual de afeto. "Se o senhor quiser participar da festinha, preparei uma camisa xadrez que talvez sirva", ofereceu Yara, indicando uma peça dobrada sobre o sofá. "Encontrei nas lojas do centro. Não precisamos fazer a quadrilha completa, claro, mas pensei que talvez quisesse tirar algumas fotos para o álbum." Havia algo na maneira como ela disse álbum. Um lembrete sutil do projeto que haviam compartilhado antes da tensão das últimas semanas. Uma oferta de paz, talvez. "Vou trocar de roupa, então", concordou Joaquim, entregando Cauã para a babá que se aproximara. Não gostaria de arruinar a estética da festa. Meia hora depois, a improvisada festa junina estava em pleno andamento na sala dos Vilela. Joaquim, agora usando a camisa xadrez azul e branca, participava com surpreendente entusiasmo das brincadeiras simples que Yara organizara. A equipe reduzida da casa, a babá, o motorista, a diarista que vinha 2 vezes por semana, e até mesmo o jardineiro, formavam um pequeno círculo ao redor de Cauã, que ocupava o centro das atenções. "Ele precisa experimentar a cultura brasileira em todas as suas formas", explicou Yara, enquanto servia quentão não alcoólico em copos decorados. "As festas juninas foram parte importante da minha infância. Queria que ele tivesse pelo menos um gostinho disso." "É uma ideia maravilhosa", concordou Joaquim, observando o filho que tentava alcançar as bandeirinhas coloridas acima de sua cabeça. "Fernanda adoraria. Ela sempre falava sobre criar nosso filho com forte identidade cultural brasileira, apesar do nosso círculo social ser tão internacional." A menção a Fernanda, antes um tabu quase absoluto, agora surgia naturalmente na conversa. Era outro sinal da evolução que ambos haviam experimentado nos últimos meses. A festa continuou com músicas tradicionais, comidas típicas e até mesmo uma simulação improvisada de pescaria, onde Cauã, com a ajuda de Joaquim, pescou pequenos brinquedos educativos. As risadas do bebê preenchiam o ambiente, criando momentos de alegria genuína que contrastavam com a melancolia subjacente da iminente partida de Yara. Quando a tarde avançou e a chuva finalmente deu uma trégua, Joaquim surpreendeu a todos com um anúncio. "Tenho algo para mostrar a vocês."
disse dirigindo-se principalmente a Yara. Especialmente para Cauã. Poderiam me acompanhar até o jardim? O grupo seguiu Joaquim através das portas francesas que levavam aos fundos da mansão. Ali, protegido por uma cobertura recém-instalada, estava um tradicional pau de sebo junino, adaptado para ser mais decorativo do que funcional, com fitas coloridas e pequenas lanternas penduradas. Quando me falou da festa pelo telefone, explicou Joaquim para Yara, pedi ao jardineiro que preparasse isso. Não podemos ter fogueira por causa da chuva e da segurança, mas pensei que isso poderia completar a decoração. O pau de sebo, iluminado por pequenas luzes embutidas que começavam a brilhar na penumbra do entardecer, criava uma imagem quase mágica no jardim úmido. Cauã, nos braços de Joaquim, esticava as mãozinhas tentando alcançar as fitas coloridas que balançavam com a brisa leve. É perfeito, comentou Yara, genuinamente tocada pelo gesto. Obrigada por complementar a surpresa. Por um momento fugaz, o olhar dele se encontrou, comunicando algo além das palavras trocadas. Era um reconhecimento silencioso, de que estavam criando memórias não apenas para Cauã, mas também para si mesmos. A noite caiu sobre Petrópolis, e a pequena celebração finalmente chegou ao fim. Os funcionários se retiraram um a um, deixando apenas Joaquim, Yara e Cauã, que começava a demonstrar sinais de cansaço após tanta estimulação. Acho que é hora do banho e da mamadeira, comentou Yara notando os olhinhos pesados do bebê. Posso cuidar disso, ofereceu Joaquim. Você já fez muito hoje organizando tudo isso. Na verdade, hesitou Yara, gostaria de dar o banho nele hoje, se não se importar. São poucos momentos que me restam. A frase pairou entre eles como uma nuvem carregada, tornando impossível ignorar o elefante na sala. Ela estava indo embora, e cada interação com Cauã agora carregava o peso do adeus iminente. Joaquim assentiu silenciosamente, entregando o bebê para ela. Vou tirar essas decorações enquanto isso. Não precisa. Posso fazer isso amanhã, protestou Yara. Está tudo bem, insistiu ele. Preciso me ocupar um pouco. Enquanto Yara levava Cauã para o banho, Joaquim começou a recolher as bandeirinhas e balões, movendo-se mecanicamente. Seus pensamentos, porém, estavam no andar de cima, onde Yara provavelmente cantava para seu filho enquanto o banhava pela antepenúltima vez. 10 dias. Era todo o tempo que restava antes que ela desaparecesse da vida deles, deixando apenas memórias e um vazio que ele não sabia como preencher. Durante a semana em São Paulo, tentara convencer-se de que seria melhor assim, que a distância eliminaria essa confusão de sentimentos, essa atração impossível que ameaçava complicar sua vida já complicada. Mas ao vê-la hoje, participando de uma tradição brasileira que ela fazia questão de transmitir a seu filho, percebeu quão profundamente Yara havia se infiltrado na estrutura de sua nova vida como pai solo. Meia hora depois, quando subiu ao quarto de Cauã, encontrou uma cena que ficaria para sempre gravada em sua memória. Yara na cadeira de balanço, embalando o bebê já adormecido, lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas enquanto cantarolava uma canção de ninar. Ela não o notou imediatamente, permitindo que Joaquim testemunhasse esse momento de vulnerabilidade rara. Quando finalmente percebeu sua presença na porta, Yara rapidamente secou as lágrimas com a mão livre. Ele dormiu rápido, explicou a voz ligeiramente rouca. Acho que a festa o cansou bastante. Joaquim aproximou-se silenciosamente, sentando-se no puff ao lado da cadeira de balanço. Você não precisa ir, disse suavemente, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. Yara fechou os olhos por um momento, como se reunisse forças. Por favor, não faça isso. Não estou fazendo nada além de dizer a verdade, insistiu ele. Você tem um lugar aqui, com Cauã. E é justamente por isso que preciso ir, respondeu ela, ainda embalando o bebê adormecido. Porque ele não é meu, Joaquim. Por mais que eu o ame, por mais que doa deixá-lo, Cauã não é meu filho. Ele também sente isso, sabia? Joaquim inclinou-se para a frente, os cotovelos apoiados nos joelhos. Quando você não está por perto, ele te procura. Seus olhinhos correm pela sala, como se sentisse sua falta. Pare, pediu Yara, sua voz embargada. Isso não é justo.
O que não é justo é você fugir porque tem medo do que está acontecendo aqui, rebateu Joaquim, mantendo a voz baixa para não perturbar o bebê. Não é apenas sobre Cauã, é sobre nós também. Sobre o que está crescendo entre nós, por mais que tentemos ignorar. Yara levantou-se cuidadosamente, colocando Cauã no berço com movimentos praticados. Apenas quando o bebê estava seguramente deitado, ela se virou para enfrentar Joaquim. O que exatamente está sugerindo? Que eu fique como empregada para sempre? Que continue limpando sua casa e cuidando do seu filho enquanto nutro sentimentos que nunca poderão ser correspondidos adequadamente? Não é isso que estou dizendo, protestou Joaquim, também se levantando. Então o quê? Que eu seja sua... o quê? Namorada? Companheira? A empregada que virou senhora da casa? Consegue imaginar os olhares, os comentários? O que sua sogra diria? Seus sócios? O círculo social que você frequenta? Não me importo com nada disso, respondeu ele com uma intensidade que surpreendeu a ambos. Agora não. Mas e daqui a 1 ano? 2, quando as pessoas começarem a olhar para Cauã e para mim e perceberem que não compartilhamos o mesmo sangue, que venho de um mundo completamente diferente do seu. Isso é sobre diferença social? Perguntou Joaquim, a frustração evidente em sua voz. Pensei que tivéssemos superado isso. Não é tão simples, respondeu Yara. Não se trata apenas de dinheiro ou posição. É sobre mundos diferentes, experiências diferentes, expectativas diferentes e, acima de tudo, sobre o que é melhor para Cauã no longo prazo. E o que seria melhor? Crescer sem você? Crescer com uma estrutura clara, respondeu ela firmemente. Com uma identidade familiar definida, não com uma empregada que ultrapassou fronteiras e confundiu papéis. O silêncio caiu pesadamente entre eles, interrompido apenas pela respiração suave de Cauã no berço. Finalmente, Joaquim passou a mão pelos cabelos, um gesto que Yara reconhecia como sinal de sua rendição temporária. Só me responda uma coisa com honestidade, pediu ele. Você sente algo por mim? Algo além da relação profissional? Yara encarou-o, seus olhos ainda brilhantes de lágrimas contidas. Isso importa? Mudaria alguma coisa? Para mim, sim. Ela respirou fundo, como se precisasse daquela pausa para reunir coragem. Sinto. Mais do que deveria. Mais do que é sensato. E é exatamente por isso que preciso ir embora. A confissão pairou entre eles como uma verdade perigosa finalmente libertada. Joaquim deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles. Se sente o mesmo que eu, disse baixinho, então temos um ponto de partida. O resto podemos resolver juntos. Não é tão simples, insistiu Yara, embora não tenha recuado quando ele se aproximou. Temos responsabilidades, realidades diferentes. Estou cansado de complicações, respondeu Joaquim. Passei a vida inteira calculando riscos, medindo consequências, seguindo expectativas. E então, em uma única noite, perdi Fernanda e me tornei pai solo. Nada saiu como planejado. Nada seguiu o roteiro. E sabe o que aprendi? Que às vezes precisamos apenas seguir o que sentimos e confiar que encontraremos o caminho. Suas palavras tinham uma força magnética, uma verdade simples e poderosa que fez Yara hesitar em sua resolução. Por um momento breve, permitiu-se imaginar a possibilidade de ficar, de construir algo real com esse homem e essa criança que haviam se tornado seu mundo. Poderíamos tentar, sugeriu Joaquim suavemente, um passo de cada vez. Sem pressa, sem expectativas enormes, apenas ver aonde isso nos leva. A proposta ficou suspensa entre eles, tão tentadora quanto assustadora. Yara fechou os olhos por um momento, como se pudesse encontrar a resposta na escuridão. O som do celular de Joaquim quebrou o momento, fazendo ambos saltarem ligeiramente. Ele ignorou a primeira vez, mas quando o aparelho continuou vibrando insistentemente em seu bolso, finalmente o verificou. É minha sogra, anunciou, a expressão mudando para preocupação. 3 chamadas perdidas. Yara recuou um passo, o encanto do momento quebrado. Melhor atender. Pode ser importante. Joaquim assentiu relutantemente, afastando-se para o corredor para não perturbar o sono de Cauã. Quando retornou minutos depois, sua expressão havia mudado completamente. Era Antônia,
explicou, a voz novamente formal e controlada. Houve um problema com os documentos do testamento de Fernanda. Preciso ir ao escritório dela agora. A essa hora? Perguntou Yara, notando que já passava das 9 da noite. Aparentemente, há uma questão urgente relacionada ao fundo fiduciário de Cauã, respondeu Joaquim mecanicamente. Ela está com o advogado da família agora. O momento de intimidade havia passado, substituído pela realidade prática e pelos lembretes do mundo que os separava. Yara assentiu, recompondo-se rapidamente. Vá tranquilo. Ficarei de olho em Cauã até você voltar. Obrigado, respondeu ele, já caminhando para a porta. No último momento, virou-se. Nossa conversa pode esperar, completou Yara. Algumas coisas são mais importantes agora. Quando Joaquim saiu, Yara permaneceu no quarto, observando o bebê adormecido enquanto lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Sabia, no fundo de seu coração, que aquela interrupção não fora acidental. Era o universo intervindo, lembrando-a de todas as complicações que tentara explicar a Joaquim, de todos os mundos diferentes que os separavam. No dia seguinte, Joaquim retornou apenas no meio da manhã, o rosto marcado por uma noite sem sono. Encontrou Yara na cozinha, preparando o almoço de Cauã com sua eficiência habitual. Como foi a reunião? Perguntou ela, mantendo o tom casual e profissional, como se a conversa da noite anterior jamais tivesse ocorrido. Complicada, respondeu ele vagamente. Questões legais que Fernanda deixou organizadas para o futuro de Cauã. Aparentemente existem cláusulas específicas sobre a criação dele, educação, valores familiares. Sua voz diminuiu, como se não quisesse elaborar mais. Yara assentiu, compreendendo o não dito. Entendo. A família dela tem expectativas claras. Sim. Joaquim parecia desconfortável, quase culpado. Antônia mencionou que viria para o almoço hoje, para discutirmos alguns detalhes. Vou preparar algo especial então, respondeu Yara automaticamente, escondendo a dor que sentia com perfeição profissional. A doutora Antônia aprecia salmão, se não me engano. Yara, Joaquim começou, mas ela o interrompeu com um sorriso forçado. Está tudo bem, Sr. Vilela. Compreendo perfeitamente a situação. O uso deliberado do Sr. Vilela era um sinal claro, uma linha sendo redesenhada, uma fronteira sendo restaurada. Joaquim pareceu querer protestar, mas apenas assentiu derrotado. Vou trabalhar no escritório até o almoço, anunciou, retirando-se. Quando ficou sozinha, Yara apoiou-se na bancada da cozinha, respirando profundamente para conter as emoções. 9 dias. Era tudo que restava antes que pudesse escapar deste limbo emocional em que se encontrava. Perto demais para ignorar seus sentimentos, distante demais para agir sobre eles. A festa junina do dia anterior, com toda sua alegria simples e tradições reconfortantes, parecia agora um sonho distante, quase como uma despedida disfarçada de celebração. Os mundos diferentes que ela e Joaquim mencionaram na noite anterior haviam colidido por um breve, mágico momento, apenas para se separarem novamente, cada um seguindo sua órbita predeterminada. O almoço com a doutora Antônia transcorreu num clima tenso e artificial. Sentados à mesa impecavelmente arrumada, Joaquim, sua sogra e o advogado da família Monteiro discutiam detalhes do fundo fiduciário de Cauã enquanto Yara servia discretamente as refeições, invisível como se esperava que fosse. O bebê, alheio às tensões adultas, brincava em seu cadeirão, ocasionalmente lançando olhares curiosos para Yara, que respondia com sorrisos breves. Como estava explicando, prosseguia o doutor. Paulo Mendonça, advogado de cabelos grisalhos e postura aristocrática, o testamento de Fernanda é bastante específico quanto aos valores familiares que devem nortear a criação de Cauã. A administração do fundo depende do cumprimento dessas diretrizes. Fernanda sempre foi meticulosa, comentou Antônia com orgulho velado. Mesmo nos momentos finais da gravidez, preocupou-se em garantir que nossos princípios familiares fossem preservados. Joaquim mexia na comida sem realmente comer, sua mente dividida entre as palavras que ouvia e a presença silenciosa de Yara circulando pela sala. O que exatamente isso significa na prática? Perguntou finalmente,
interrompendo a longa explanação do advogado. Que tipo de princípios estamos discutindo? Dr. Paulo pigarreou, desconfortável com a franqueza da pergunta. Bem, entre outras coisas, há especificações sobre o ambiente doméstico apropriado, educação tradicional, preservação da imagem pública da família. Em outras palavras, traduziu Antônia, abandonando as sutilezas, minha filha deixou instruções para garantir que Cauã seja criado dentro dos valores e tradições de nossa família, não em um ambiente confuso. A palavra confuso pairou sobre a mesa como uma acusação mal disfarçada. Joaquim sentiu o rosto esquentar, mas manteve a compostura. Sempre respeitei os desejos de Fernanda, respondeu calmamente, e pretendo honrar sua memória, criando nosso filho com o máximo de amor e cuidado. Claro que sim, querido, concordou Antônia, seu tom adocicado mascarando a firmeza subjacente. É por isso mesmo que estamos aqui, para ajudá-lo a tomar decisões adequadas nesse momento delicado. Quando Yara aproximou-se para servir a sobremesa, Antônia fez um gesto sutil, indicando que ela poderia deixar a bandeja e se retirar. O olhar rápido que Joaquim e Yara trocaram não passou despercebido pela sogra perspicaz. Inclusive, continuou Antônia quando Yara saiu, soube que sua funcionária está de partida para o exterior. Uma excelente oportunidade profissional, pelo que entendi. Yara recebeu uma bolsa de estudos em Portugal, confirmou Joaquim secamente. Ela é uma jovem talentosa e dedicada. Sem dúvida, concordou Antônia, trocando um olhar significativo com o advogado. Na verdade, pensamos que poderíamos ajudar nessa transição. Tenho uma sobrinha neta, Camila, recém-formada em pedagogia, que seria perfeita para ajudar com Cauã. Ela vem de uma excelente família, conhece nossos valores e poderia supervisionar a nova empregada que você contratar. A proposta era transparente em seu objetivo: substituir Yara não apenas fisicamente, mas apagar qualquer influência que ela pudesse ter deixado. Garantir que o herdeiro das famílias Vilela e Monteiro fosse criado estritamente dentro dos padrões que consideravam apropriados. Joaquim sentiu uma onda de indignação crescer dentro dele, mas a conteve. Não era o momento para confrontos, não com o advogado presente e documentos importantes ainda por assinar. Agradeço a sugestão, respondeu diplomaticamente. Vou considerá-la com atenção. O restante do almoço passou com discussões técnicas sobre investimentos e cláusulas legais. Quando finalmente os visitantes se retiraram, Joaquim permaneceu sentado à mesa vazia por longos minutos, imerso em pensamentos conflitantes. Foi o choro distante de Cauã que o trouxe de volta à realidade. Subindo as escadas rapidamente, encontrou Yara no quarto do bebê, trocando sua fralda enquanto cantarolava suavemente. Ele está bem? Perguntou parado na porta. Sim, respondeu Yara sem desviar a atenção de sua tarefa. Só precisava de uma troca e talvez esteja um pouco cansado. O almoço foi longo para ele. Cauã, ao ver o pai, esticou os bracinhos em sua direção, balbuciando alegremente. Joaquim aproximou-se, sentando-se na beirada do trocador, enquanto Yara terminava de vestir o pequeno. 8 dias, disse ele subitamente. Yara congelou por um instante antes de continuar seu trabalho. Perdão? 8 dias até sua partida, esclareceu Joaquim. Estou contando. Yara terminou de abotoar o macacão de Cauã, evitando o olhar dele. É melhor assim. A transição será mais fácil para todos. Será mesmo? A pergunta pairou entre eles, carregada de todas as conversas interrompidas, todos os sentimentos reprimidos das últimas semanas. Antes que Yara pudesse responder, o telefone de Joaquim vibrou novamente. Ele o verificou rapidamente, uma expressão estranha cruzando seu rosto. Preciso resolver algo, anunciou, levantando-se. Pode ficar com ele por algumas horas? Voltarei antes do jantar. Claro, respondeu Yara profissionalmente, tomando Cauã nos braços. Estaremos aqui. Quando Joaquim saiu, Yara olhou para o bebê em seus braços, permitindo-se finalmente a vulnerabilidade que escondia há semanas. O que estamos fazendo, pequenino? Sussurrou, beijando suavemente a testa de Cauã. Como vim parar nessa situação impossível? O bebê apenas sorriu, agarrando uma mecha de seu cabelo com a inocência de quem desconhece as complicações do mundo adulto.
As horas passaram lentamente, enquanto Yara reorganizava o quarto de Cauã, separando roupas que haviam ficado pequenas, organizando brinquedos e anotando itens que precisariam ser repostos. Era uma forma de despedida antecipada, garantir que tudo estivesse perfeito para quem assumisse seu lugar. O anoitecer chegou, e com ele uma chuva forte que castigava as janelas da mansão. Cauã já havia jantado e brincado em seu tapete de atividades, agora mostrando sinais claros de sono. Enquanto Yara o preparava para dormir, ouviu a porta da frente abrir e fechar. Minutos depois, após colocar o bebê adormecido no berço, encontrou Joaquim parado na porta do quarto, os cabelos e ombros úmidos da chuva que enfrentara. "Precisamos conversar", disse ele sem preâmbulos. "Quando terminar aqui." Havia uma urgência em sua voz que fez Yara assentir silenciosamente. Após verificar que Cauã dormia profundamente, seguiu Joaquim até o escritório no térreo, um cômodo onde raramente entrava, exceto para limpar. O escritório de Joaquim era a epítome de seu antigo eu. Paredes revestidas de madeira escura, estantes de livros encadernados em couro, móveis sóbrios e elegantes. Era o espaço mais formal da casa, o mais distante da informalidade calorosa que Yara havia gradualmente introduzido nos outros ambientes. Joaquim fechou a porta atrás deles, indicando uma poltrona para que ela se sentasse. Em vez de ocupar sua imponente cadeira atrás da escrivaninha, sentou-se na poltrona ao lado dela. "Você estava certa", começou ele abruptamente. "Sobre tudo." Yara franziu a testa confusa. "Como assim?" "Sobre os mundos diferentes, sobre as expectativas sociais, sobre as complicações que enfrentaríamos." Joaquim falava com uma intensidade controlada, como quem chegou a uma conclusão após longa deliberação. "É tudo real, e mais complicado do que jamais admiti." Yara sentiu um aperto no peito. Era, afinal, uma confirmação do que sempre soubera, que o sonho impossível de um futuro juntos era exatamente isso. Impossível. "Entendo", respondeu com dignidade, levantando-se. "Fico feliz que tenhamos chegado a um acordo. Farei o possível para que minha partida seja discreta e..." "Não terminei", interrompeu Joaquim, também se levantando. "Por favor." Algo em seu tom fez Yara sentar-se novamente, aguardando. "Hoje, depois do almoço, fui ao escritório dos meus advogados", continuou ele. "E depois ao banco, ao contador e, finalmente, ao cartório." Ele fez uma pausa, como se organizando seus pensamentos. "Passei os últimos 3 meses considerando uma decisão que finalmente tomei hoje." Joaquim abriu a gaveta da escrivaninha e retirou uma pasta com documentos. "Estes são os papéis da nova estrutura corporativa das empresas Vilela. A partir de amanhã, não sou mais o CEO ou presidente executivo. Mantive participação suficiente para garantir o futuro financeiro de Cauã, mas transferi o controle operacional para meu sócio Henrique." Yara o encarava, tentando processar o que ouvia. "Mas, por quê? Seu império, tudo o que construiu..." "Porque você estava certa em outra coisa", respondeu Joaquim, sentando-se na beira da poltrona, aproximando-se dela. "Sobre Cauã crescer com uma estrutura clara, sobre identidades definidas. E a verdade é que eu não sei quem sou além do empresário, do negociador, do viúvo sobrecarregado. Não até você aparecer e me mostrar que posso ser simplesmente um pai. Um homem capaz de amar novamente." A confissão pairou entre eles, reverberando no silêncio do escritório. Yara sentia o coração acelerado, temendo acreditar no que as palavras dele sugeriam. "O que está dizendo exatamente?" perguntou, sua voz pouco mais que um sussurro. Joaquim respirou fundo. "Estou dizendo que não me importo mais com o que vão dizer, com expectativas sociais, tradições familiares ou cláusulas de testamento. Estou abrindo mão de tudo que sempre definiu minha identidade porque percebi algo simples e profundo. Nada disso importa se eu não puder ser honesto comigo mesmo. E a verdade é que eu te amo, Yara, de um jeito que nunca imaginei ser possível novamente." As palavras finalmente ditas em voz alta pareciam preencher todo o espaço entre eles. "E Cauã precisa de você", continuou Joaquim. "Não como empregada, não como uma presença temporária, mas como parte permanente de sua vida. Nossa vida, se você quiser." Yara fechou os olhos brevemente, sentindo o peso das lágrimas não derramadas,
Você não pode simplesmente abandonar tudo, sua posição, sua família. Não estou abandonando nada que realmente importe, respondeu ele com convicção. Estou escolhendo o que é essencial, meu filho e a mulher que nos ensinou a sermos uma família de verdade. Sua sogra nunca aceitará, argumentou Yara, embora sua resolução começasse a fraquejar. A sociedade de Petrópolis vai falar. Seus amigos... Deixe que falem, respondeu Joaquim com um sorriso surpreendentemente leve. Descobri algo interessante nos últimos meses. Quanto mais me aproximo de Cauã, quanto mais permito que você me ensine sobre o que realmente importa, menos me preocupo com opiniões alheias. Ele tomou as mãos dela entre as suas. Não estou pedindo que decida agora. Sei que a oportunidade em Portugal é importante para você, para sua carreira, para ajudar sua família. Só estou pedindo que considere uma alternativa. Ficar. Não como empregada, não como cuidadora, mas como parceira. Podemos encontrar outras formas de garantir seus estudos, de ajudar seus irmãos. Podemos construir algo novo juntos. Yara olhou para suas mãos unidas, sentindo o peso da decisão mais importante de sua vida. E se não der certo? Se percebermos que o abismo entre nossos mundos é grande demais, então teremos tentado com honestidade, respondeu Joaquim. E isso já vale mais que uma vida inteira de arrependimentos e se. Um silêncio significativo se estabeleceu entre eles, preenchido apenas pelo som da chuva nas janelas e o distante tic-tac do relógio de parede. Finalmente, Yara ergueu o olhar, uma nova determinação em seus olhos. Cauã me chamou de mama hoje, confessou, com voz embargada. Enquanto você estava fora. Foi a primeira vez. Achei que meu coração ia explodir de alegria e dor ao mesmo tempo. Os olhos de Joaquim brilharam com emoção contida. Ele sabe. Crianças sempre sabem. Tenho medo, admitiu Yara, permitindo-se finalmente a vulnerabilidade completa. Medo de não ser suficiente, de não pertencer ao seu mundo, de te desapontar. E eu tenho medo de não saber amar adequadamente, de falhar como pai, de não conseguir proteger vocês dois dos preconceitos que virão, respondeu Joaquim com igual honestidade. Mas acho que isso é normal. O amor real não vem com garantias, vem com coragem. Quando Yara finalmente sorriu, foi como se um peso invisível se dissipasse. Posso adiar a viagem, disse cautelosamente. Negociar com a universidade, talvez encontrar uma alternativa aqui mesmo no Brasil. Um passo de cada vez, concordou Joaquim, apertando suavemente suas mãos. Sem pressa. Naquele momento, como se sincronizado com a conversa dos adultos, o choro de Cauã soou no monitor do bebê. Ambos sorriram, a familiaridade daquele som criando uma sensação de normalidade em meio à extraordinária transformação que acabara de ocorrer. Vamos juntos, sugeriu Joaquim, levantando-se e estendendo a mão. Enquanto subiam as escadas, lado a lado para atender Cauã, Yara percebeu que o impossível às vezes acontecia, não em grandes gestos dramáticos ou declarações grandiosas, mas em pequenas decisões corajosas, em escolhas diárias de priorizar o que realmente importa. A jornada seria desafiadora. Haveria resistência, preconceitos, ajustes. Mas, enquanto observava Joaquim pegando o filho no berço, com uma confiança que não existia meses atrás, Yara soube que tinham encontrado algo raro e precioso. A chance de construir uma família baseada não em expectativas sociais ou tradições rígidas, mas em amor genuíno e respeito mútuo. Um ano depois, a mansão Vilela já não era a mesma. A decoração formal dera lugar a um ambiente mais acolhedor. Fotos de Cauã com Joaquim e Yara ocupavam as paredes antes dominadas por arte abstrata. No jardim, uma pequena festa celebrava o 2º aniversário do menino. A doutora Antônia, inicialmente resistente, começava a aceitar relutantemente a nova realidade ao ver a felicidade evidente do neto. Yara, agora estudante de enfermagem na universidade local, havia encontrado um equilíbrio entre seus estudos, a família e o apoio aos irmãos, que visitavam regularmente. Joaquim, embora ainda envolvido nos negócios como conselheiro, dedicava a maior parte de seu tempo a projetos sociais e principalmente à sua família.
A transformação do empresário frio em um homem capaz de demonstrar afeto abertamente surpreendera a todos que o conheciam. Enquanto observavam Cauã soprando as velas, com considerável ajuda, Joaquim segurou a mão de Yara, uma aliança simples brilhando em seu dedo. Valeu a pena, sussurrou ele. Cada desafio, cada olhar torto, cada comentário maldoso. Valeu cada segundo. Yara sorriu apertando sua mão em retorno. Quem diria que tudo começaria naquela noite, quando encontrei você chorando no quarto dele? Às vezes, precisamos desmoronar completamente para reconstruir algo melhor, filosofou Joaquim. A jornada deles mostrava como o amor pode florescer nos lugares mais inesperados, como as conexões verdadeiras transcendem barreiras sociais, culturais e econômicas. Uma história de recomeços, preconceitos vencidos e a coragem de escolher a felicidade acima das expectativas alheias. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Joaquim e Yara tenha tocado seu coração. Para acompanhar mais narrativas emocionantes como esta, preparamos uma playlist especial que explora as complexidades dos relacionamentos e as transformações que o amor verdadeiro pode provocar. Encontre-a clicando à esquerda. Se esta história despertou emoções em você, não deixe de se inscrever em nosso canal e deixar seu like. Todos os dias trazemos histórias únicas que nos fazem refletir sobre os verdadeiros valores da vida. Compartilhe conosco nos comentários qual momento desta jornada mais tocou seu coração. Sua opinião é muito importante para nós.